Quando herdei 5 milhões de reais, a primeira coisa que fiz foi ligar para minha filha e mentir que havia perdido tudo. Sim, eu sei como isso parece terrível, mas deixe-me explicar o que aconteceu e você vai entender por que tomei essa decisão que mudou completamente a relação entre mim e minha única filha. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz, tenho 62 anos e sempre fui uma mulher independente. Trabalhei a vida inteira como professora de matemática. Criei minha filha Cecília sozinha depois que meu marido nos deixou, quando ela tinha apenas 3 anos. Não foi fácil, mas sempre nos viramos bem, com dignidade e amor verdadeiro. Naquela terça-feira de setembro de 2024, eu estava em casa preparando meu almoço quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo me fez atender. A voz do outro lado era formal, respeitosa. Dona Beatriz Ferreira? Aqui é o Dr. Alvarenga, do escritório Alvarenga em Associados. A senhora tem um momento para conversar sobre um assunto de extrema importância? Meu coração acelerou imediatamente. Ligações de advogados nunca trazem notícias comuns. Sim, doutor, pode falar. Dona Beatriz, sinto muito em informar que seu tio, o senhor Armando Ferreira, faleceu há 2 semanas em decorrência de complicações respiratórias. Ele estava internado em uma clínica particular em Belo Horizonte. Tio Armando. Fazia anos que não o via pessoalmente. Ele era irmão mais novo do meu pai, um homem que sempre foi meio solitário, sem filhos, que trabalhou a vida inteira como engenheiro e investidor. Nossas conversas se limitavam a ligações ocasionais em aniversários e algumas visitas esporádicas quando eu era mais jovem. Eu não sabia que ele estava doente. Ninguém me avisou. Respondi, sentindo uma pontada de tristeza e culpa. O senhor Armando era muito reservado sobre sua saúde, dona Beatriz. Mas o motivo principal da minha ligação é outro. A senhora foi mencionada no testamento dele. Na verdade, como única herdeira. O mundo parou naquele momento. Única herdeira? Doutor, deve haver algum engano. Eu e meu tio não éramos tão próximos assim. Não há engano algum, dona Beatriz. Tenho aqui o testamento assinado há 8 meses, registrado em cartório, completamente válido. Segundo o documento, o senhor Armando deixou todo o seu patrimônio para a senhora. Minhas mãos começaram a tremer. Doutor, do que exatamente estamos falando? Dona Beatriz? Ele fez uma pausa como se escolhesse as palavras cuidadosamente. A senhora acaba de herdar aproximadamente 5 milhões de reais em ativos líquidos, além de uma casa em Belo Horizonte avaliada em 1.200.000 reais e uma carteira de investimentos diversificada. Há também uma carta pessoal que o senhor Armando deixou para a senhora. 5 milhões de reais. Eu precisei sentar no sofá porque minhas pernas simplesmente fraquejaram. Durante toda a minha vida, vivi com salário de professora, fiz malabarismos financeiros para criar minha filha, economizei cada centavo para pagar a faculdade dela. E agora, aos 62 anos, descobria que era milionária. Doutor, eu não estou entendendo. Por que ele deixaria tudo para mim? A carta explica melhor, mas posso ler um trecho se a senhora permitir? Por favor. Ouvi o som de papel sendo desdobrado, e então a voz do Dr. Alvarenga leu as palavras do meu tio. Beatriz sempre foi a única pessoa da família que se importou comigo de verdade. Mesmo quando todos me esqueceram, ela ligava nos meus aniversários, enviava cartões de Natal, perguntava como eu estava. Ela nunca soube que eu tinha dinheiro, nunca pediu nada, nunca demonstrou interesse material. Seu coração é puro, e quero garantir que ela tenha segurança e conforto nos anos que lhe restam. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu me lembrava daqueles telefonemas, daqueles cartões escritos à mão. Fazia isso porque gostava do tio Armando, porque achava triste que ele vivesse tão sozinho. Nunca imaginei que esses pequenos gestos de carinho significassem tanto para ele. O que eu preciso fazer agora, doutor? Precisamos marcar uma reunião no escritório para a senhora assinar os documentos de transferência de bens. Podemos agendar para sexta-feira da próxima semana? Anotei o endereço e todos os detalhes com as mãos ainda tremendo.
Quando desliguei o telefone, fiquei sentada no sofá por longos minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. Minha vida havia mudado completamente em questão de minutos. Mas então, algo começou a me incomodar. Uma pulga atrás da orelha que não conseguia ignorar. Nos últimos anos, eu havia lido tantas notícias sobre filhos que abandonavam pais idosos, sobre famílias que só apareciam quando havia herança envolvida, sobre relacionamentos destruídos por dinheiro. Cecília sempre foi uma boa filha. Ela me visitava regularmente, ligava toda semana, lembrava do meu aniversário, mas... E se o dinheiro mudasse isso? E se ela se tornasse interesseira? Ou pior, e se ela sempre foi interesseira e eu nunca percebi? A dúvida começou a crescer na minha cabeça como uma erva daninha. Eu precisava saber. Precisava ter certeza de que o amor da minha filha era genuíno, não condicionado a expectativas financeiras. Precisava saber se ela me amava como mãe, não como fonte de herança futura. Foi então que tive uma ideia. Uma ideia que naquele momento pareceu perfeitamente sensata, mas que mais tarde eu descobriria ser uma das decisões mais complicadas da minha vida. Eu iria testar minha filha. Passei o resto daquela terça-feira e toda a quarta-feira elaborando meu plano. Não contaria sobre a herança ainda. Primeiro, precisava saber se Cecília realmente me amava ou se apenas mantinha as aparências enquanto eu tinha minha independência financeira e minha aposentadoria. Criei uma história convincente na minha cabeça. Eu havia sido vítima de um golpe bancário sofisticado, perdido todas as minhas economias, e parte da minha aposentadoria estava comprometida. Precisaria vender meu apartamento para pagar dívidas, e durante esse processo, não teria onde morar. Na quinta-feira à tarde, com o coração acelerado e as mãos suando, peguei o telefone e disquei o número da Cecília. Cada toque parecia durar uma eternidade. Parte de mim torcia para que ela não atendesse, para que eu pudesse desistir desse plano maluco. Alô, mãe! Que surpresa boa! Estava justamente pensando em você. A voz alegre de Cecília encheu minha orelha. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Filha, eu preciso conversar com você sobre uma coisa séria. O tom da voz dela mudou imediatamente. O que aconteceu, mãe? Você está bem? Está doente? Não, não é a minha saúde. Comecei, forçando minha voz a tremer um pouco. Cecília, eu fui vítima de um golpe. Um golpe bancário. Perdi tudo. Silêncio do outro lado. Então, como assim, mãe? O que aconteceu? Contei a história que havia ensaiado. Um suposto gerente do banco havia me ligado, dizendo que minha conta estava sendo invadida, que eu precisava transferir meu dinheiro para uma conta segura. Caí no golpe como uma idiota. Transferi tudo. Quando percebi, já era tarde demais. Mãe, meu Deus! Você registrou o boletim de ocorrência? Falou com o banco? Sim, filha. Mas o advogado me disse que as chances de recuperar o dinheiro são mínimas. E não é só isso. Fiz uma pausa dramática. Eu tinha pegado um empréstimo para reformar o apartamento. Agora não tenho como pagar. Vou ter que vender tudo para quitar as dívidas. Quanto tempo você tem, mãe? O banco me deu 30 dias. Vou precisar vender o apartamento rápido. E enquanto isso... Cecília, eu não tenho para onde ir. O que veio a seguir me pegou completamente de surpresa. Não houve hesitação. Não houve silêncio pensativo. Não houve desculpas ou rodeios. Mãe, você vem morar aqui comigo e com o Fernando. Claro, sempre terá um lugar na nossa casa. Você é minha mãe, pelo amor de Deus. Senti meu coração apertar. A resposta tinha sido tão imediata, tão genuína. Mas ainda assim, uma voz na minha cabeça sussurrava. Espere, veja como ela age quando você realmente chegar. Palavras são fáceis. Filha, eu não quero ser um incômodo. Incômodo? Mãe, que conversa é essa? A senhora me criou sozinha. Trabalhou feito louca para me dar educação. Nunca me deixou faltar nada. Agora é minha vez de cuidar da senhora. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas eu as enxuguei rapidamente. Não podia amolecer agora. Precisava levar esse teste até o fim. Tem certeza, Cecília? Eu sei que vocês têm a vida de vocês, que o espaço é limitado. Mãe, pare com isso. É claro que tenho certeza. Olha,
Deixa eu conversar com o Fernando hoje à noite sobre a melhor forma de organizar as coisas aqui. A senhora pode vir quando? Quanto tempo precisa para arrumar suas coisas? Eu pensei em ir na próxima semana. Segunda-feira, talvez? Perfeito. Isso me dá alguns dias para preparar tudo direitinho. Vou arrumar o quarto de hóspedes, comprar lençóis novos, deixar tudo confortável para a senhora. Mãe, não se preocupe com nada, está bem? A gente vai superar isso juntas. Conversamos por mais alguns minutos. Cecília me fez prometer que não ficaria me culpando pelo golpe. Disse que essas coisas acontecem com qualquer pessoa, que criminosos estão cada vez mais sofisticados. Ela estava tão preocupada, tão genuinamente aflita com minha situação, que por um momento quase confessei tudo. Mas não confessei. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede da minha sala, com sentimentos contraditórios se debatendo dentro do meu peito. Por um lado, estava aliviada e emocionada com a resposta imediata da minha filha. Por outro, a voz da dúvida ainda sussurrava: espere para ver o que acontece quando você realmente aparecer na porta dela. Nos dias seguintes, Cecília me ligou 3 vezes para saber como eu estava, se precisava de ajuda para embalar as coisas, se queria que ela fosse até minha casa me ajudar. Cada ligação me fazia sentir pior sobre o teste que estava aplicando, mas eu insistia em seguir em frente. No sábado, fui ao meu guarda-roupa e selecionei as roupas mais simples e antigas que tinha. Guardei as peças novas e bonitas que havia comprado nos últimos meses. Peguei minha mala velha, a mesma que usava há 15 anos, e comecei a arrumar minhas coisas como se realmente fosse uma mulher que havia perdido tudo. Cada peça de roupa que dobrava parecia um peso na minha consciência. O que eu estava fazendo? Testando o amor da minha própria filha como se fosse um experimento científico? Mas então eu me lembrava das histórias que lia nos jornais, dos casos que ouvia de amigas, e me convencia de que precisava ter certeza. Domingo à noite, Cecília ligou mais uma vez. Mãe, está tudo pronto aqui. A senhora vai gostar do quarto. Fernando até montou uma estante nova para a senhora colocar seus livros. Que horas pensa em chegar amanhã? Por volta das 10 da manhã, se estiver tudo bem. Perfeito, estarei esperando. Mãe, vai ficar tudo bem, está ouvindo? A gente está junto nisso. Quando desliguei, olhei para minha mala pronta ao lado da porta e me perguntei o que exatamente eu encontraria quando chegasse na casa da minha filha na manhã seguinte. A segunda-feira amanheceu com um céu cinzento, que parecia refletir perfeitamente o turbilhão de sentimentos dentro do meu peito. Peguei um táxi até a casa da Cecília, localizada num bairro de classe média a cerca de 30 minutos do centro da cidade. Durante todo o trajeto, fiquei ensaiando mentalmente as próximas horas, tentando prever como seria recebida. Quando o táxi parou na frente da casa, eram exatamente 10 horas da manhã. Paguei a corrida, peguei minha mala velha e comecei a caminhar em direção à porta. O jardim da frente estava bem cuidado. As flores que Cecília tanto amava estavam coloridas e viçosas. Tudo parecia normal, tranquilo. Mas quando subi os 3 degraus da entrada, meu coração quase parou. Na varanda, ao lado da porta, havia 2 malas grandes e uma mochila. Não eram malas velhas ou empoeiradas de guardados antigos. Eram as malas que eu mesma havia dado de presente para Cecília no Natal passado, aquelas de tecido azul marinho com rodinhas, e estavam claramente prontas para uma viagem, com etiquetas de identificação penduradas nas alças. Minha mente começou a trabalhar em velocidade máxima. O que aquilo significava? Cecília estava indo viajar? Justo agora? Ela havia mudado de ideia sobre me receber e estava fugindo? Ou pior, estava me expulsando antes mesmo de eu entrar? Com a mão tremendo, toquei a campainha. Ouvi passos apressados do outro lado, e então a porta se abriu. Era Fernando, meu genro, um homem de 38 anos, professor de história, sempre gentil e educado. Mas naquele momento, seu rosto estava visivelmente constrangido. Beatriz, bom dia. Entre, por favor. Ele disse, pegando minha mala e praticamente me puxando para dentro. Fernando, o que são aquelas malas na porta? Perguntei diretamente, meu coração batendo tão forte que achei que ele pudesse ouvir. Ele fechou a porta e passou a mão pelo cabelo.
um gesto nervoso que eu já conhecia. Beatriz, deixa eu explicar. Cecília está no quarto terminando de arrumar algumas coisas. Ela tomou uma decisão. O que decisão? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ela decidiu que a senhora vai ficar no quarto principal, o nosso quarto. É o maior. Tem banheiro privativo, tem ar-condicionado, tem um armário enorme. É o quarto mais confortável da casa. Eu pisquei, confusa. Mas... e vocês? Vocês vão dormir onde? Fernando desviou o olhar, confirmando o meu pior medo. Cecília vai ficar na casa da minha mãe por alguns meses. Temporariamente, enquanto a senhora se organiza. Minha mãe mora sozinha desde que meu pai faleceu, então tem espaço de sobra. Ela adorou a ideia de ter companhia. E você? Perguntei, ainda tentando processar aquela informação absurda. Eu vou ficar aqui, no quarto de hóspedes. Alguém precisa ficar para cuidar da casa. E como minha escola é mais perto daqui do que da casa da minha mãe, faz mais sentido. Minhas pernas fraquejaram. Precisei me apoiar na parede. Fernando, vocês não precisam fazer isso. Eu posso ficar no quarto de hóspedes perfeitamente. Pelo amor de Deus. Vocês vão se separar por minha causa? Não é separação, Beatriz. É apenas uma reorganização temporária. Cecília insistiu. Ela disse que a senhora criou ela sozinha. Deu o melhor que tinha para ela a vida inteira. E agora é hora dela retribuir da mesma forma. Ela quer que a senhora tenha o melhor que podemos oferecer. Foi nesse momento que Cecília apareceu no corredor, vindo do quarto. Ela estava com uma caixa nas mãos, provavelmente com mais coisas dela. Quando me viu, seu rosto se iluminou, e ela largou a caixa no chão para vir me abraçar. Mãe, você chegou. Como foi a viagem? Não foi muito cansativo? Eu a abracei, mas minha mente estava em completo caos. Minha filha estava literalmente se mudando de casa, deixando o marido, abrindo mão da sua privacidade e conforto, tudo para me dar o melhor quarto da casa. E ela estava sorrindo como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Cecília, o Fernando me contou sobre o quarto. Filha, vocês não precisam fazer isso. Eu fico perfeitamente bem no quarto de hóspedes. Ela me soltou e segurou minhas mãos, olhando diretamente nos meus olhos. Mãe, o quarto de hóspedes é minúsculo. Tem uma cama de solteiro, um armário pequeno e o banheiro fica no corredor. A senhora vai ficar meses aqui. Precisa de espaço, de conforto, de dignidade. O nosso quarto tem tudo isso, mas vocês vão se separar por minha causa. Mãe, não é separação. É só uma reorganização temporária. A casa da sogra fica a 15 minutos daqui. Fernando e eu vamos nos ver todos os dias. Fins de semana ele vai para lá ou ela vem para cá. Nós conversamos, planejamos tudo. Está tudo bem. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não conseguia segurar. Ali estava minha filha, abrindo mão do conforto do seu próprio lar, da proximidade do marido, da sua rotina estabelecida, tudo para garantir que eu tivesse o melhor. E eu estava mentindo para ela. Eu tinha 5 milhões de reais no banco. Eu não precisava de nada disso. E ela não sabia de nada. Cecília, eu não mereço isso tudo. Claro que merece, mãe. A senhora fez tudo por mim. Trabalhou 2 empregos quando eu era criança para pagar minha escola particular. Abriu mão de namorar, de viajar, de ter uma vida, tudo para garantir que eu tivesse oportunidades. Agora é minha vez. Fernando colocou a mão no ombro da esposa. Beatriz, não discuta com ela. Quando ela decide alguma coisa, não tem quem mude. E, sinceramente, eu concordo com ela. A senhora é parte da nossa família, e família a gente cuida direito. Olhei para aquelas malas na porta, para minha filha com os olhos brilhando de determinação, para meu genro me apoiando com um sorriso gentil, e senti meu coração se partir em 1000 pedaços. O que eu havia feito? Que teste cruel era esse que eu estava aplicando? Minha filha estava literalmente se mudando de casa para me acomodar, e eu estava mentindo descaradamente para ela. Naquele momento, pela primeira vez, comecei a questionar seriamente se meu plano havia sido realmente uma boa ideia. Cecília me levou pela mão até o quarto principal, e quando ela abriu a porta, precisei morder o lábio para não desabar em lágrimas na hora. O cômodo estava impecável.
organizado com um cuidado e carinho que só uma filha dedicada poderia ter. A cama de casal estava com lençóis novos, brancos e cheirosos, com 2 almofadas extras que eu reconheci como sendo das lojas caras do shopping. Na mesinha de cabeceira, havia uma jarrita com água fresca, um abajur novo ainda com a etiqueta de preço parcialmente removida, e um pequeno vaso com margaridas, minhas flores favoritas. Coloquei toalhas limpas no banheiro, mãe, as verdes, que são mais macias, e esvaziei completamente o armário para a senhora ter espaço para todas as suas coisas, Cecília disse, abrindo as portas do guarda-roupa para me mostrar. O armário enorme estava completamente vazio. Todas as roupas de Cecília e Fernando haviam sido removidas. Nas prateleiras de cima, ela havia colocado papel perfumado novo, daqueles que deixam as roupas cheirosas. Cecília, quanto custou tudo isso? Perguntei, observando os detalhes novos pelo quarto. A cortina nova na janela, o tapete felpudo ao lado da cama, o espelho grande que não me lembrava de ter visto antes. Ela deu de ombros, tentando parecer casual. Ah, não foi nada demais, mãe. Só algumas coisinhas para deixar tudo mais confortável. Filha, eu sei que vocês não estão nadando em dinheiro. Não precisavam gastar com isso tudo. Foi Fernando quem respondeu, parado na porta do quarto. Beatriz, nós queríamos fazer isso. Você é importante para nós. Mas algo na forma como ele disse aquilo, um certo desconforto na voz, me fez perceber que havia mais nessa história. Olhei ao redor do quarto novamente e comecei a notar outros detalhes. A tinta da parede estava ligeiramente descascada em um canto. O ar-condicionado era um modelo antigo. A janela tinha um pequeno rachado no vidro que havia sido coberto com fita adesiva transparente. Aquela não era a casa de pessoas com folga financeira. E eles haviam gastado dinheiro que provavelmente não tinham para me acomodar. Cecília me deixou sozinha para eu descansar da viagem e arrumar minhas coisas. Quando ela saiu, sentei na beirada da cama e olhei ao redor com um aperto crescente no peito. Minha mala velha estava ali, completamente deslocada naquele ambiente que eles haviam preparado com tanto esmero. Depois de alguns minutos, desci para a sala. Fernando estava sozinho, mexendo no computador na mesa de jantar. Cecília havia saído para levar as últimas malas até o carro que a levaria para a casa da sogra. Fernando, preciso conversar com você, disse, sentando na cadeira ao lado dele. Ele fechou o notebook e me olhou. Claro, Beatriz. O que foi? Seja honesto comigo. Vocês estão bem financeiramente? Vi o desconforto passar pelo rosto dele. Fernando nunca foi bom em esconder as coisas. Estamos nos virando. Por quê? Fernando, eu não sou idiota. Aquela cortina é nova. Custou no mínimo R$ 200. O jogo de lençóis também. O abajur, o tapete, tudo aquilo custou dinheiro. Dinheiro que vocês gastaram comigo. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Beatriz, Cecília queria que você se sentisse bem-vinda. Queria que você tivesse conforto. Mas vocês podem pagar por isso? Silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Fernando, me fala a verdade. Qual é a situação real de vocês? Ele olhou para a porta, verificando se Cecília estava voltando, e então falou em voz baixa. Estamos apertados, Beatriz. Meu salário como professor não é grande, você sabe. E Cecília trabalha como coordenadora pedagógica. Ganha razoavelmente bem, mas não é muito. Temos as contas da casa, o financiamento do carro, alguns cartões de crédito que estão um pouco altos. E mesmo assim vocês gastaram dinheiro me preparando um quarto? Cecília insistiu. Disse que você sempre deu o melhor para ela. Então ela ia dar o melhor para você. Eu tentei argumentar que poderíamos fazer algo mais simples, mas você conhece sua filha. Quando ela decide alguma coisa, meu coração apertou ainda mais. Fernando, quanto está devendo no cartão? Beatriz, isso não é... Quanto? Ele suspirou novamente. Cerca de R$ 8.000, somando os 2 cartões. Nada que não possamos pagar aos poucos. R$ 8.000. E eles haviam gastado mais dinheiro que não tinham para comprar coisas novas para mim. Eu, que tinha R$ 5 milhões no banco. E essa história de Cecília ir para a casa da sua mãe, ela realmente quer ir ou está fazendo isso por mim?
Fernando me olhou com uma sinceridade dolorosa. Beatriz, Cecília ama você. Ela está fazendo isso porque quer fazer. Sim, vai ser difícil para nós ficarmos separados durante a semana. Sim, ela vai sentir falta da nossa rotina, da nossa cama, da nossa casa. Mas ela disse que você fez sacrifícios muito maiores por ela a vida inteira. Disse que você abriu mão de ter uma vida própria para criá-la. Agora é a vez dela retribuir. Senti as lágrimas começarem a descer. Não conseguia mais segurar. Ela disse isso? Disse. Na verdade, ela chorou quando me contou sobre o golpe que você sofreu. Ficou a noite inteira acordada pensando em como ajudar você da melhor forma possível. Foi ela quem teve a ideia de te dar nosso quarto. Eu sugeri o quarto de hóspedes, mas ela disse que você merecia mais do que um quartinho apertado. Fernando, Minha voz falhou. Naquele momento, ouvimos a porta da frente se abrir. Era Cecília voltando. Ela entrou na sala com um sorriso no rosto, mas eu podia ver o cansaço nos seus olhos, a tensão nos ombros. Pronto, mãe. Está tudo arrumado. Amanhã, depois do trabalho, eu venho jantar com vocês. Está bem? Não fica triste, não. A gente vai se ver todo dia. Ela veio me abraçar. E quando senti os braços da minha filha ao meu redor, percebi a enormidade do que estava fazendo. Minha filha estava abrindo mão do seu conforto, do seu lar, da proximidade do marido, gastando dinheiro que não tinha. Tudo por mim. E tudo baseado em uma mentira que eu havia criado para testá-la. Cecília se despediu de nós no final da tarde daquela segunda-feira, levando suas últimas coisas para a casa da sogra. Quando a porta se fechou atrás dela, senti um vazio imenso no peito. Fiquei sozinha no quarto que deveria ser dela, olhando para aqueles detalhes cuidadosos que ela havia preparado para mim, e a culpa começou a me consumir por dentro. Fernando preparou um jantar simples, macarrão com molho de tomate e uma salada. Comemos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Depois da janta, ele se recolheu para o pequeno quarto de hóspedes, e eu fiquei sozinha naquele quarto grande demais, confortável demais, preparado com amor demais. Na manhã seguinte, terça-feira, Fernando saiu cedo para dar aulas. Fiquei sozinha na casa, explorando os cômodos com o coração pesado. A casa era simples, mas aconchegante, cheia de pequenos detalhes que mostravam a personalidade de Cecília. Almofadas coloridas no sofá, plantas nas janelas, fotos de família nas paredes. Foi quando fui até a mesa de jantar para tomar meu café que vi. Papéis espalhados sobre a superfície de madeira. Faturas. Muitas faturas. Minha consciência gritou para que eu não olhasse, que respeitasse a privacidade deles, mas meus olhos foram mais rápidos que minha ética. Conta de luz atrasada. Conta de água vencida há 3 dias. Fatura de cartão de crédito com o valor mínimo circulado em vermelho. Boleto do financiamento do carro com data para o final da semana. Cada papel era uma prova dolorosa da situação financeira apertada do casal. Peguei a fatura do cartão de crédito com as mãos trêmulas. O saldo devedor era ainda maior do que Fernando havia admitido. E no extrato, consegui ver as compras recentes. Lençóis, cortina, abajur, tapete. Todas as coisas que eles haviam comprado para mim. Sentei na cadeira, sentindo as pernas fraquejarem. Eles estavam afundados em dívidas e ainda assim gastaram mais dinheiro comigo. Dinheiro que não tinham. Dinheiro que precisariam pagar com juros. À noite, conforme Cecília havia prometido, ela apareceu para jantar. Chegou às 7 horas, cansada do trabalho, mas com um sorriso no rosto ao me ver. Mãe, como foi seu dia? Conseguiu descansar? O quarto está confortável? Ela me abraçou apertado, e eu pude sentir o cheiro do perfume barato que ela usava. O mesmo há anos, porque não tinha dinheiro para comprar um melhor. O quarto está perfeito, filha. Perfeito demais. Nós 3 jantamos juntos. Fernando havia feito um frango assado com batatas. Durante a refeição, Cecília estava visivelmente animada, contando sobre o trabalho, fazendo piadas, tentando manter o clima leve. Mas eu conseguia ver além da fachada. Via o cansaço nos seus olhos, a tensão nos ombros, a forma como ela olhava para Fernando com uma saudade que partia o coração. Depois do jantar,
Enquanto lavávamos a louça juntas, Cecília finalmente tocou no assunto que eu estava temendo. Mãe, você não me contou direito como foi esse golpe. O que exatamente aconteceu? Como eles conseguiram te enganar? Minha garganta se fechou. Precisava mentir de novo. Elaborar mais a história falsa. Olhar nos olhos da minha filha e continuar com aquela farsa cruel. Foi um golpe muito bem elaborado, filha. Comecei, as palavras saindo com dificuldade. O homem que me ligou sabia tudo sobre mim. Meu nome completo, meu CPF, o número da minha conta. Disse que era do setor de fraudes do banco, que tinham detectado movimentações suspeitas na minha conta. Cecília parou de lavar o prato que tinha nas mãos e me olhou com atenção total. E aí, ele disse que eu precisava transferir meu dinheiro para uma conta segura temporária enquanto eles investigavam. Disse que se eu não fizesse isso imediatamente, eu perderia tudo. Eu entrei em pânico, Cecília. Fiz o que ele mandou. Mãe, sua voz estava carregada de dor. Por que você não me ligou antes de fazer isso? Eu poderia ter te ajudado, te aconselhado. Eu sei, filha, eu sei. Mas o homem disse que era urgente, que cada minuto contava. Eu fui uma idiota. Cecília largou o pano de prato e me abraçou ali mesmo, na pia da cozinha. Senti ela tremer e percebi que estava chorando. Mãe, não fala assim. Esses criminosos são profissionais. Eles sabem como manipular as pessoas. Você não é idiota. Você é uma vítima. Cada palavra dela era como uma facada no meu peito. Ela estava me consolando, me defendendo, me protegendo. E tudo era baseado em uma mentira que eu havia criado. Cecília, quanto você perdeu de dinheiro? Ela perguntou, afastando-se um pouco para me olhar nos olhos. Tudo, filha. Minhas economias de anos, o dinheiro que eu tinha guardado para emergências. Tudo. E a aposentadoria? Graças a Deus a aposentadoria não foi comprometida. Mas você sabe que não é muito. Não dá para alugar um lugar decente e viver com dignidade. Cecília segurou minhas mãos com força. Mãe, escuta o que eu vou te dizer. A gente vai superar isso juntas. Você não está sozinha. Eu e Fernando estamos aqui para você. Sempre. Filha, vocês já estão fazendo demais. Vocês se separaram por minha causa. Não é separação, mãe. Quantas vezes eu preciso dizer isso? É só uma reorganização temporária. E sabe de uma coisa? Eu já cancelei alguns planos que tinha para os próximos meses. Vou ter uma folga financeira e posso te ajudar com o que precisar. Meu coração parou. Que planos, Cecília? Ela deu de ombros, tentando parecer casual. Ah, algumas coisas pessoais. Nada importante. O importante agora é você ficar bem, mãe. É você se recuperar desse golpe terrível e seguir em frente. Fernando, que estava secando os pratos em silêncio, olhou para a esposa com uma expressão que eu não consegui decifrar. Preocupação? Tristeza? Eu não sabia. Mas aquele olhar me deixou profundamente desconfortável. Quando Cecília foi embora naquela noite, voltando para a casa da sogra, fiquei na janela vendo o carro dela desaparecer na esquina. Fernando veio ficar ao meu lado. Ela está fazendo um sacrifício enorme por você, Beatriz. Ele disse baixinho. Espero que você saiba disso. Eu sei, Fernando. Eu sei. Mas o que ele não sabia, o que ninguém sabia, era que o verdadeiro sacrifício era meu, tendo que conviver com aquela mentira monstruosa que eu havia criado. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada na cama confortável que deveria ser de Cecília e Fernando, olhando para o teto, ouvindo o silêncio pesado da casa. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da minha filha, aquela expressão de preocupação genuína, aquelas lágrimas de compaixão que ela havia derramado por mim na cozinha. Às 3 da manhã, desisti de tentar dormir. Levantei, vesti meu roupão e fui até a sala. A casa estava escura e silenciosa. Fernando dormia no quartinho de hóspedes, provavelmente também sentindo falta da esposa. Sentei no sofá e fiquei ali, perdida em meus pensamentos tortuosos. O que eu havia me tornado? Uma mulher que mentia para a própria filha, que criava situações falsas para testar o amor dela? Que tipo de mãe faz isso? E pior, que tipo de mãe continua com a farsa mesmo depois de ver provas tão claras e dolorosas de amor verdadeiro? Na quarta-feira,
Fernando saiu cedo novamente para trabalhar. Fiquei sozinha na casa, mas dessa vez não conseguia ficar parada. Andava de um cômodo para outro, a culpa me corroendo por dentro como um ácido. Por volta das 10 da manhã, o telefone da casa tocou. Era Cecília. Mãe, bom dia! Como você dormiu? Bem, filha. Menti mais uma vez. Parecia que mentir estava se tornando um hábito terrível. Olha, mãe, eu não vou poder ir jantar aí hoje à noite. Vou precisar trabalhar até mais tarde. Mas amanhã sem falta eu apareço, está bem? Trabalhar até tarde? Cecília, você está bem? Estou ótima, mãe. É só que apareceu uma oportunidade de fazer umas horas extras na escola, ajudando com um projeto especial. É uma graninha a mais, sabe como é? Meu estômago se revirou. Filha, você não precisa fazer isso. Claro que não preciso, mãe. Mas é bom ter uma renda extra. Beijo grande. A gente se fala mais tarde. Ela desligou antes que eu pudesse protestar. Fiquei ali parada, segurando o telefone, sentindo o meu mundo desmoronar um pouco mais. Cecília estava fazendo horas extras, trabalhando além da conta, por minha causa. À noite, quando Fernando chegou do trabalho, eu o estava esperando na sala. Fernando, preciso saber a verdade. Cecília está fazendo turnos extras por minha causa? Ele suspirou, largando a pasta no sofá. Pela expressão no seu rosto, eu sabia que a resposta seria dolorosa. Beatriz, ela pediu para eu não contar para você. Fernando, por favor. Ele se sentou pesadamente na poltrona. Sim, ela está fazendo turnos extras 3 vezes por semana. Fica na escola até às 9 da noite, coordenando atividades de reforço escolar. Não é obrigatório, é voluntário, mas pagam uma ajuda de custo. Quanto? Uns R$ 500 extras por mês. Não é muito, mas para nós faz diferença. R$ 500. Minha filha estava trabalhando 3 noites por semana, chegando em casa exausta, longe do marido, para ganhar R$ 500 extras, enquanto eu tinha 5 milhões no banco. E para que ela está usando esse dinheiro? Perguntei, mesmo temendo a resposta. Fernando me olhou diretamente. Beatriz, ela quer criar um fundo de emergência para você. Caso precise de remédios, roupas novas, qualquer coisa. Ela quer garantir que você tenha tudo o que precisa enquanto se recupera do golpe. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Levantei e fui até a janela, tentando controlar as lágrimas que começavam a cair. Ela também mencionou que quer te ajudar a alugar um apartamento pequeno quando você se sentir pronta para ter seu próprio espaço novamente. Fernando continuou atrás de mim. Está economizando para conseguir pagar alguns meses de aluguel adiantado para você. Fernando, para. Por favor, para. Minha voz saiu quebrada. Mas ele não parou. Era como se ele também precisasse desabafar. Beatriz, você precisa entender uma coisa. Cecília ama você de uma forma que eu raramente vi uma filha amar a mãe. Ela fala de você com uma admiração, um orgulho, um amor tão profundo que às vezes até me emociona. Ela sempre diz que você é a mulher mais forte que ela conhece, que você é o exemplo dela. Virei para olhá-lo, as lágrimas descendo livremente agora. Quando ela soube do golpe, chorou a noite inteira. Eu a ouvi no banheiro, tentando abafar o choro para eu não ouvir. Ela estava arrasada pensando em você tendo perdido tudo, em você se sentindo vulnerável, em você precisando recomeçar aos 62 anos. Meu Deus! Foi tudo o que consegui dizer. No dia seguinte, ela acordou determinada. Disse: Fernando, minha mãe deu tudo por mim. Agora é minha vez. Vou dar o melhor que eu tenho para ela. E é exatamente isso que ela está fazendo, dando o melhor que tem. Mesmo que o melhor não seja muito em termos materiais, é tudo em termos de amor. Sentei no chão ali mesmo, encostada na parede, soluçando. Fernando veio se sentar ao meu lado. O que eu fiz, Fernando? Que mãe terrível eu sou. Por que você diz isso? Quase contei. As palavras estavam na ponta da língua, prontas para sair, mas não consegui. Ainda não. A vergonha era grande demais, porque eu não mereço uma filha como a Cecília. Não mereço todo esse amor, todo esse sacrifício. Claro que merece, Beatriz.
Você criou uma mulher incrível. Isso não acontece por acaso. Passamos alguns minutos em silêncio, eu chorando baixinho, ele ao meu lado respeitando minha dor. Fernando, você sabe o que Cecília cancelou para me ajudar financeiramente? Aqueles planos que ela mencionou? Ele hesitou. Beatriz, por favor, eu preciso saber. Ele respirou fundo. Amanhã eu te conto. Hoje você já ouviu demais. Descansa, está bem? Mas eu sabia que não conseguiria descansar. Não enquanto aquela mentira continuasse crescendo, criando raízes, destruindo tudo por dentro. Naquela noite, deitada novamente naquela cama que não era minha, tive certeza de uma coisa. Eu não aguentaria mais muito tempo com aquela farsa. A verdade precisava vir à tona. Não importava quão doloroso fosse. Na quinta-feira de manhã, acordei mais cedo que o normal. Fernando já havia saído para trabalhar, e a casa estava em silêncio. Fui até a cozinha preparar um café, tentando manter a rotina e não enlouquecer com os pensamentos que martelavam na minha cabeça. Foi quando ouvi o celular de Cecília vibrando na sala. Ela havia esquecido o aparelho na mesinha de centro na noite anterior, quando passou rapidamente para pegar alguns documentos. Normalmente eu não me intrometeria, mas a tela acendeu com uma notificação, e meus olhos automaticamente se voltaram para ela. Era uma mensagem do Dr. Henrique Moreira, ortopedista. Meu coração acelerou. Por que um ortopedista estaria mandando mensagem para minha filha? Lutei comigo mesma por alguns segundos. Não deveria olhar. Era a invasão de privacidade. Mas algo mais forte que minha consciência me fez pegar o telefone. A mensagem estava visível na tela de bloqueio. Cecília, confirmando o cancelamento da sua cirurgia de correção de hérnia de disco marcada para 15 de outubro. Conforme conversamos, podemos remarcar quando você estiver pronta. Lembre-se que quanto mais você adiar, mais complicado pode ficar o quadro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Minha visão ficou turva. Senti minhas pernas fraquejarem e precisei me apoiar no braço do sofá. Cirurgia de hérnia de disco. Cecília tinha um problema sério na coluna e havia cancelado a cirurgia. Com as mãos tremendo, deslizei a tela. O telefone estava sem senha, um hábito que eu sempre criticava nela. Entrei nas mensagens e comecei a ler a conversa com o médico. As mensagens eram de 2 semanas atrás, poucos dias depois que eu havia ligado contando sobre o suposto golpe. Cecília explicava ao médico que precisava adiar o procedimento por questões familiares urgentes e perguntava se poderia usar o dinheiro que havia depositado como entrada para outras finalidades, pagando uma multa se necessário. Continuei rolando, invadindo a privacidade da minha filha, mas incapaz de parar. Encontrei mensagens para o plano de saúde, solicitando o cancelamento da autorização cirúrgica. Mensagens para uma amiga dizendo: minha mãe precisa de mim agora. A cirurgia pode esperar. Minha coluna aguenta mais alguns meses. Mas não podia. Eu sabia que não podia. Hérnia de disco era algo sério, doloroso, que se agravava com o tempo. E Cecília estava adiando o tratamento por minha causa. Sentei no sofá, ainda segurando o celular, e comecei a chorar. Não um choro silencioso, mas soluços profundos que saíam do fundo da minha alma. Minha filha estava com dor, precisava de uma cirurgia, e estava adiando tudo para me ajudar. Foi assim que Fernando me encontrou quando voltou para casa na hora do almoço. Ele tinha esquecido uns papéis e resolveu passar rapidamente. Quando abriu a porta e me viu naquele estado, largou tudo e correu até mim. Beatriz, o que aconteceu? Você está passando mal? Não conseguia falar. Apenas mostrei o celular para ele, a tela ainda aberta nas mensagens do médico. Vi a expressão dele mudar de preocupação para compreensão, e então para algo parecido com resignação. Ele sabia que eu havia descoberto. Era isso que você ia me contar ontem, não era? Perguntei entre soluços. Era isso que Cecília cancelou. Fernando sentou ao meu lado e passou a mão pelo cabelo, naquele gesto nervoso característico dele. Sim, era isso. Há quanto tempo ela tem esse problema? Uns 2 anos. No começo era só uma dor nas costas que ela achava que era má postura do trabalho.
mas foi piorando. Ano passado ela fez os exames e descobriu a hérnia. O médico disse que precisava operar. E por que eu não sabia de nada disso? Porque você conhece sua filha, Beatriz. Ela não gosta de preocupar os outros. Ela sempre foi assim, resolvendo tudo sozinha, carregando o peso no ombro sem reclamar. Quanto tempo ela estava economizando para essa cirurgia? Fernando suspirou pesadamente. 8 meses. Ela guardava um pouco a cada mês, fazia aqueles turnos extras, economizava em tudo que podia. Finalmente tinha juntado o suficiente para cobrir os custos que o plano não pagaria. O material especial que o médico recomendou, a fisioterapia pós-operatória, os remédios, tudo. E ela largou tudo. Por mim. Não por você, Beatriz. Para você. Ela disse que sua mãe precisava mais naquele momento do que ela. Disse que conseguiria aguentar mais alguns meses, que juntaria o dinheiro novamente. Mas o médico disse que quanto mais ela adiar, pior fica. Eu sei. Eu tentei argumentar com ela. Disse que poderíamos encontrar outra forma de ajudar você. Mas Cecília é teimosa. Disse que aquele dinheiro seria melhor usado garantindo seu conforto agora do que cuidando da coluna dela depois. Olhei para Fernando com uma mistura de desespero e horror. Fernando, ela está com dor? Ele desviou o olhar, e isso foi resposta suficiente. Todo dia. Principalmente à noite, depois de ficar o dia inteiro em pé na escola. Ela toma analgésico escondida para eu não ver. Às vezes acordo de madrugada e ela está no sofá, com uma compressa quente nas costas, tentando aliviar a dor. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito e pisoteado nele. Minha filha estava sofrendo fisicamente, todos os dias, e eu não sabia de nada. Pior, ela estava sofrendo por minha causa, por causa de uma mentira que eu havia criado. Fernando, eu não aguento mais, disse, minha voz saindo rouca. Eu não aguento mais essa situação. Eu sei, Beatriz. Sei que deve ser difícil aceitar ajuda, aceitar que você precisa. Não é isso, cortei, as palavras saindo antes que eu pudesse pensar. Não é sobre aceitar ajuda. É sobre... Parei. Quase contei tudo ali mesmo. Mas algo me impediu. Talvez covardia. Talvez medo da reação dele. Talvez vergonha do que eu havia feito. Fernando colocou a mão no meu ombro. Beatriz, Cecília faz isso porque te ama. Não se culpe. Ela está feliz em poder ajudar. Feliz. Minha filha estava com dor crônica, trabalhando turnos extras, dormindo longe do marido, gastando economias de 8 meses comigo, e ele dizia que ela estava feliz. Naquele momento, tive absoluta certeza. Eu precisava contar a verdade. Hoje, não podia deixar aquilo continuar nem mais um dia. Não importava o quanto Cecília ficaria magoada, o quanto ela me odiaria por ter mentido. Eu precisava acabar com aquela farsa antes que ela sacrificasse mais ainda por uma mentira. Olhei para Fernando e tomei minha decisão. Preciso falar com você e com a Cecília. Hoje à noite. Os dois juntos. É importante. Ele me olhou confuso. Sobre o quê? Sobre tudo. Precisa ser hoje, Fernando. Fernando ligou para a Cecília do trabalho e pediu que ela viesse para casa naquela noite, que era importante. Pelo tom dele, ela deve ter percebido a seriedade da situação, porque concordou imediatamente, mesmo sendo uma das noites em que faria turno extra. Passei o resto daquela quinta-feira em estado de pânico. Andava de um lado para o outro da sala, ensaiando mentalmente o que diria, como diria, tentando encontrar palavras que pudessem minimizar a enormidade do que eu havia feito. Mas não havia palavras suaves para aquilo. Não havia forma de embrulhar uma mentira tão cruel em papel de presente bonito. Fernando chegou em casa às 6 da tarde. Cecília apareceu meia hora depois, vindo direto do trabalho. Quando ela entrou, viu nossas expressões sérias e imediatamente ficou alarmada. O que aconteceu? Alguém morreu? Mãe, você está doente? Seu rosto estava pálido de preocupação. Ninguém morreu, filha. Mas preciso conversar com você, com vocês dois. Senta aqui, por favor. Cecília sentou no sofá ao lado de Fernando, e eu fiquei de pé na frente deles. Minhas pernas tremiam tanto que pensei que fossem ceder a qualquer momento, mas eu precisava fazer aquilo de pé. Precisava encarar o que havia feito. Cecília,
Fernando, eu preciso contar uma coisa para vocês. E é a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Minha voz saiu trêmula, mas continuei. Eu menti para vocês. Menti sobre tudo. Cecília franziu a testa, confusa. Mentiu sobre o quê, mãe? Sobre o golpe. Sobre ter perdido tudo. Sobre precisar de ajuda. As lágrimas já começavam a descer, mas eu não podia parar agora. Não houve golpe nenhum, Cecília. Eu não perdi nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi a confusão no rosto da minha filha dar lugar lentamente a uma compreensão dolorosa. Como assim não houve golpe? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Há 2 semanas recebi uma ligação de um advogado. Meu tio Armando havia falecido e me deixou uma herança. Uma herança grande. 5 milhões de reais, Cecília. Vi o choque se espalhar pelo rosto dela. Fernando ficou completamente imóvel ao lado dela. Quando recebi a notícia, fiquei feliz, mas também fiquei com medo. Medo de que o dinheiro mudasse as pessoas ao meu redor. Medo de que você pudesse. Minha voz falhou, mas forcei-me a continuar. Eu quis ter certeza de que você me amava de verdade. Não pelo que eu tinha ou poderia te dar, mas por quem eu sou. Ah, você quis ter certeza? A voz de Cecília estava estranhamente calma. Mas eu podia ver a tempestade se formando em seus olhos. Mãe, você está me dizendo que inventou que tinha perdido tudo, que estava em desespero, que precisava de ajuda, para me testar? Eu sei como parece terrível, mas eu precisava. Você precisava? Agora a voz dela subiu, carregada de uma dor que cortava como vidro. Você precisava me ver sofrendo por você? Você precisava me ver cancelando minha cirurgia, trabalhando turnos extras, me mudando de casa, gastando dinheiro que não tenho? Tudo isso para você ter certeza de que eu te amo? Fernando colocou a mão no braço dela, mas Cecília se levantou do sofá bruscamente. Não, Fernando, deixa eu entender isso direito. Ela se virou para mim e nunca tinha visto tanta mágoa nos olhos da minha filha. Mãe, eu passei 2 semanas apavorada pensando em você. Chorei pensando na senhora tendo perdido tudo, tendo sido enganada. Me mudei da minha própria casa, cancelei uma cirurgia que eu precisava há meses, comecei a trabalhar além da conta, tudo porque eu achei que você estava em desespero. Filha, eu sinto muito. Você sente muito? Ela deu uma risada amarga. Mãe, a senhora me viu com faturas atrasadas na mesa. Viu que a gente não tem dinheiro sobrando. E mesmo assim deixou eu gastar com cortinas, lençóis, tapetes novos. Deixou eu usar o dinheiro da minha cirurgia para te ajudar, sabendo que era tudo mentira. Eu não sabia da cirurgia. Descobri hoje, Cecília. Quando descobri, decidi imediatamente contar a verdade. Mas você sabia que a gente está apertado financeiramente. Fernando te contou sobre as dívidas. E você continuou com a farsa. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Que tipo de mãe faz isso? Que tipo de pessoa testa o amor de alguém dessa forma? Fernando finalmente se levantou e ficou ao lado da esposa. Sua expressão era de profunda decepção. Beatriz, eu não consigo acreditar nisso. Você nos viu fazendo sacrifícios reais, dolorosos, e não disse nada? Eu ia contar. Todos os dias eu pensava em contar. Mas continuou mentindo. Cecília completou, sua voz quebrando. Mãe, eu te dei tudo o que eu tinha para dar. Literalmente tudo. E não foi suficiente para você confiar em mim? Não é sobre confiar, Cecília. É que eu ouvi tantas histórias de famílias destruídas por dinheiro, de filhos que o quê, mãe? Cecília me interrompeu, a voz agora gélida. Que abandonam os pais? Que só aparecem quando têm herança? Você realmente acha que eu sou esse tipo de pessoa? Depois de 35 anos sendo sua filha, você realmente precisava me testar? Não tinha resposta para aquilo. Porque a verdade era dolorosa demais. Sim, eu havia duvidado. Havia duvidado do amor dela, da sinceridade dela, do caráter dela. E agora via o resultado dessa dúvida estampado no rosto destroçado da minha filha. Cecília, eu sinto muito. Eu cometi um erro terrível. A senhora tem 5 milhões de reais.
ela disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. A senhora está rica, independente, não precisa de ninguém. Então acho que é melhor a senhora procurar seu próprio lugar para morar, porque eu não sei se consigo olhar para a senhora agora sem sentir essa dor. Filha, por favor. Mas ela já estava pegando a bolsa, caminhando em direção à porta. Fernando olhou para mim uma última vez, com uma expressão que misturava decepção e pena, e seguiu a esposa. A porta se fechou atrás deles, e eu desabei no chão da sala, chorando como não chorava há anos. Eu havia conseguido o que queria, a prova definitiva do amor incondicional da minha filha. Mas o preço dessa prova tinha sido alto demais, talvez alto demais para ser perdoado. Passei aquela noite inteira acordada, sentada no sofá da sala, os olhos inchados de tanto chorar. Tentei ligar para Cecília dezenas de vezes, mas ela não atendia. Mandei mensagens que ficavam apenas visualizadas, sem resposta. O silêncio dela era mais doloroso que qualquer grito. Na sexta-feira de manhã, Fernando apareceu cedo para pegar algumas roupas dele. Seu rosto estava cansado e ele mal olhou para mim. Como ela está? Perguntei, minha voz rouca de tanto chorar. Como você acha que ela está, Beatriz? Destruída. Passou a noite chorando. Cada palavra dele era como uma facada. Fernando, eu preciso falar com ela. Preciso pedir perdão. Ela não quer falar com você agora. Precisa de tempo. Quanto tempo? Ele me olhou com uma expressão difícil de decifrar. Não sei, Beatriz. Você quebrou a confiança dela de uma forma que eu nunca vi antes. Cecília sempre te colocou num pedestal. Sempre te viu como a mulher mais forte e honesta que conhecia. E agora ela não sabe mais o que pensar. Ele pegou sua mala e foi embora, me deixando sozinha naquela casa que de repente parecia enorme e vazia demais. Passei o fim de semana inteiro num estado de agonia. Não comia, não dormia direito, apenas ficava esperando que Cecília atendesse uma das minhas ligações ou respondesse uma das minhas mensagens. Mas ela não respondia. O silêncio continuava, pesado e sufocante. No domingo à noite, não aguentei mais. Peguei um táxi e fui até a casa da sogra dela. Toquei a campainha com o coração disparado, sem saber o que encontraria do outro lado. Fernando abriu a porta. Quando me viu, suspirou. Beatriz. Por favor, Fernando. Deixa eu falar com ela. Só 5 minutos. Ele olhou para trás, hesitante, e então abriu a porta completamente. Ela está no quarto. Mas não prometo nada. Entrei na casa e caminhei até o quarto que Fernando indicou. A porta estava entreaberta. Bati levemente. Pode entrar. A voz de Cecília soou do outro lado, provavelmente achando que era Fernando. Abri a porta devagar. Cecília estava sentada na cama, de pijama, com os olhos vermelhos e inchados. Quando me viu, sua expressão se fechou imediatamente. Mãe, eu não estou pronta para... Antes que ela pudesse terminar, me ajoelhei no chão na frente dela. Ali mesmo, aos 62 anos, com meus joelhos velhos doendo contra o piso frio, me ajoelhei aos pés da minha filha. Cecília, eu vim pedir seu perdão, de joelhos, como uma pessoa que cometeu um erro imperdoável. Mãe, levanta. Não, não até você me ouvir. As lágrimas já desciam pelo meu rosto. Filha, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu deixei o medo, a insegurança e a desconfiança falarem mais alto que tudo o que eu sabia sobre você. Tudo o que eu sabia sobre o seu caráter, sobre o seu coração. Cecília também começou a chorar, mas não disse nada. Você precisa entender de onde veio isso. Nos últimos anos, eu vi tantas amigas sendo abandonadas pelos filhos quando ficaram velhas. Vi filhos que só apareciam quando precisavam de dinheiro, que largavam os pais em asilos e sumiam. Eu fiquei com medo, Cecília. Medo de que o dinheiro mudasse tudo entre nós. Mas, mãe, eu nunca dei motivo para você pensar isso. Nunca! Sua voz saiu embargada. Eu sempre estive aqui. Sempre te liguei. Sempre te visitei. Sempre me importei com você. E mesmo assim não foi suficiente? Foi suficiente, sim. O problema nunca foi você, filha. O problema sempre fui eu. Meu medo irracional. Minha necessidade doentia de ter certeza. Minha incapacidade de simplesmente confiar no amor que você sempre me deu. Segurei as mãos dela, que estavam geladas.
Quando você disse que eu podia morar aqui, eu deveria ter ficado feliz. Deveria ter agradecido e contado a verdade. Mas não. Eu precisei levar adiante aquele teste cruel. Precisei ver até onde você iria. E você foi longe demais, Cecília. Você se sacrificou de formas que eu nunca imaginei. Eu me sacrifiquei porque te amo, mãe. Ela disse entre soluços. Porque você é minha mãe, e eu faria qualquer coisa por você. Mas essa desconfiança, isso dói mais que qualquer problema financeiro que eu possa ter. Dói saber que você duvidou de mim. Eu sei, filha. E não tenho desculpas. Não tenho justificativas que tornem o que eu fiz aceitável. Eu só tenho um pedido de perdão sincero, vindo do fundo do meu coração. Apertei as mãos dela com mais força. Cecília, você me provou algo que eu já deveria saber. Que seu amor é verdadeiro, incondicional, generoso. Você é uma filha melhor do que eu jamais mereci. E eu sou uma mãe que falhou terrivelmente com você. Ficamos ali, chorando juntas, em silêncio por alguns minutos. Então Cecília falou, sua voz baixa, mas firme. Mãe, eu não sei se consigo perdoar você agora. Não porque não te ame, mas porque a dor ainda está muito fresca. Você me fez acreditar que estava em desespero. Me fez pensar que você precisava de mim. E enquanto isso, tinha 5 milhões no banco. Eu sei, filha. E vou aceitar qualquer decisão que você tomar. Se você precisar de tempo, de espaço, até mesmo se decidir que não quer mais me ver, eu vou entender. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Não é que eu não queira te ver, mãe. É que eu preciso processar isso. Preciso entender como seguir em frente. Como confiar em você novamente. Quanto tempo você precisa? Não sei. Dias. Talvez semanas. Só preciso de tempo para pensar, para sentir, para curar essa ferida. Me levantei do chão com dificuldade, os joelhos protestando. Está bem, filha. Vou te dar todo o tempo que você precisar. Mas saiba de uma coisa. Eu nunca mais vou duvidar de você. Nunca mais. Saí daquele quarto com o coração ainda partido, mas com uma pequena fagulha de esperança. Cecília não tinha me mandado embora para sempre. Ela só precisava de tempo. E tempo era algo que, graças a Deus, eu poderia dar a ela. Uma semana se passou. 7 dias que pareceram 7 anos. 7 dias nos quais respeitei o espaço de Cecília, mesmo que cada minuto fosse uma tortura. Voltei para meu próprio apartamento. Aquele que nunca tinha vendido. Aquele que sempre foi meu porto seguro. Passei esses dias em reflexão profunda. Pensei em todas as vezes que Cecília demonstrou seu amor por mim ao longo dos anos. As ligações semanais, mesmo quando estava atarefada. As visitas regulares. O cuidado genuíno. Como eu pude duvidar de tudo aquilo? Na sexta-feira à noite, exatamente uma semana depois da minha confissão, meu telefone tocou. Era Cecília. Meu coração disparou quando vi o nome dela na tela. Alô? Atendi, a voz tremendo. Mãe, você pode vir aqui em casa amanhã? Fernando e eu gostaríamos de conversar com você. Claro, filha. Que horas? Às 10 da manhã, está bom? Está ótimo. Cecília, obrigada por ligar. Houve uma pausa. Até amanhã, mãe. Não dormi naquela noite. Fiquei imaginando o que eles diriam. Se Cecília tinha decidido me perdoar, ou se chamaria para estabelecer limites definitivos no nosso relacionamento. Qualquer cenário era possível, e eu estava preparada para aceitar o que viesse. No sábado pela manhã, cheguei pontualmente às 10 horas. Fernando abriu a porta com um meio sorriso. Não exatamente caloroso, mas também não hostil. Um bom sinal, pensei. Bom dia, Beatriz. Entre. Cecília estava sentada no sofá da sala. Ela tinha uma aparência melhor do que na última vez que a vi. Os olhos menos inchados, uma expressão mais serena no rosto. Mas ainda conseguia ver a tristeza por trás dos olhos dela. Bom dia, mãe. Senta aqui. Ela indicou a poltrona na frente do sofá. Sentei, as mãos suadas, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvir. Mãe, essa semana foi muito difícil para mim.
Cecília começou, sua voz calma, mas firme. Eu passei 7 dias pensando em tudo. No que você fez, no porquê você fez, em como eu me senti. Conversei muito com Fernando, com uma amiga psicóloga, até com a mãe dele. Apenas ouvi, sem interromper. E eu entendi algumas coisas. A primeira é que por mais que seu teste tenha sido cruel, ele veio de um lugar de medo. Um medo que, admito, não é completamente irracional. Histórias de famílias destruídas por dinheiro existem. Eu mesma já vi casos assim. Ela fez uma pausa, respirando fundo. A segunda coisa que entendi é que você errou feio, mãe. Muito feio. Você me viu sofrendo, se sacrificando, e não disse nada por dias. Isso foi errado em todos os níveis. Eu sei, filha, murmurei. Mas a terceira coisa, e talvez a mais importante, é que eu te amo. E amor não é algo que acaba porque a pessoa que amamos comete um erro, mesmo que seja um erro grande. Suas lágrimas começaram a cair. Você é minha mãe, a mulher que me criou sozinha, que trabalhou dobrado por mim, que sempre fez o melhor que podia. E um erro não apaga uma vida inteira de amor e dedicação. Minhas próprias lágrimas começaram a descer. Então, depois de muito pensar, eu decidi te perdoar, mãe. Mas com uma condição. Qualquer condição, Cecília. Qualquer uma. A condição é: nunca mais. Nunca mais você duvida do meu amor. Nunca mais você me testa. Nunca mais você cria situações falsas para ver como eu vou reagir. Se você tem uma dúvida, uma preocupação, você vem e fala comigo. Abertamente. Honestamente. Como uma família de verdade faz. Eu prometo, filha. Com toda a minha alma, eu prometo. Cecília se levantou do sofá e veio até mim. Eu me levantei também, e nós nos abraçamos ali no meio da sala. Foi um abraço longo, apertado, molhado de lágrimas dos dois lados. Um abraço que curava feridas, que reconstruía pontes, que renovava laços. Eu te amo, mãe. Sempre amei. Sempre vou amar. Eu também te amo, filha. E sinto muito. Muito mesmo. Fernando, que havia ficado em silêncio até então, se aproximou de nós. Seus próprios olhos estavam úmidos. Beatriz, eu também perdoo você. Cecília é minha família, e família significa apoiar um ao outro nos momentos difíceis. Isso inclui vocês duas se reconciliando. Nos abraçamos os três, e pela primeira vez em semanas, senti uma paz verdadeira no coração. Depois que nos sentamos novamente, respirando fundo e limpando as lágrimas, eu sabia que precisava dizer algo mais. Cecília, Fernando, eu quero fazer algo por vocês. Não como forma de comprar perdão. Sei que perdão não se compra. Mas como gratidão pelo amor verdadeiro que vocês me demonstraram. Mãe, você não precisa... Deixa eu terminar, por favor. Peguei a bolsa e tirei alguns papéis. Aqui está o comprovante de pagamento da sua cirurgia de coluna, Cecília. Já está tudo acertado com o Dr. Moreira. Ele pode remarcar para o mês que vem, se você quiser. Vi o choque no rosto dela. Mãe, e aqui, continuei, tirando outro papel. Está o comprovante de quitação de todas as faturas de cartão de crédito de vocês. As dívidas estão zeradas. Fernando ficou de boca aberta. Beatriz, isso é demais. Não é demais. É o mínimo que posso fazer depois do que vocês estavam dispostos a sacrificar por mim. Vocês demonstraram amor de verdade. Deixem-me demonstrar minha gratidão de verdade. Cecília chorou novamente, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de emoção, de renovação. Mas quero deixar claro, acrescentei, que isso não é um pagamento pelo perdão de vocês. E não é o começo de eu bancando tudo para vocês. Vocês têm suas vidas, sua independência, e isso é importante. Isso é apenas um ajuste de rota, um reconhecimento do amor que vocês me deram. Fernando limpou os olhos e sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez. Obrigado, Beatriz. De coração. Naquele dia, ficamos conversando por horas. Conversas sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Conversas sobre limites, sobre expectativas,
sobre como seríamos uma família mais honesta e aberta dali para frente. E quando saí da casa deles no final da tarde, senti algo que não sentia há semanas: esperança. Esperança de que, apesar do erro terrível que cometi, nossa família sairia disso mais forte, mais unida, mais verdadeira. 3 meses se passaram desde aquele dia difícil da reconciliação. 3 meses que transformaram completamente a dinâmica da nossa família. E hoje, sentada na sala de espera do hospital enquanto Cecília fazia sua cirurgia de coluna, eu refletia sobre tudo o que havia acontecido e sobre todas as lições que aprendi. Fernando estava sentado ao meu lado, folheando uma revista sem realmente ler. Ele também estava ansioso, embora tentasse disfarçar. A cirurgia era delicada, mas o Dr. Moreira havia garantido que o prognóstico era excelente. Em algumas semanas, Cecília estaria livre das dores que a atormentavam há tanto tempo. "Você está bem, Beatriz?" Fernando perguntou, percebendo minha inquietação. "Estou. Só ansiosa para saber que está tudo bem com ela." Ele sorriu. "Vai ficar tudo bem." O Dr. Moreira é o melhor da área. Nesses 3 meses, muita coisa havia mudado. Cecília voltou a morar na própria casa com Fernando, no quarto principal que sempre foi deles. O relacionamento entre nós havia sido reconstruído, mas de uma forma diferente, mais madura, mais honesta, com limites mais claros e comunicação mais aberta. Eu também mudei. Procurei uma terapeuta para trabalhar meus medos e inseguranças. Descobri que meu teste cruel não tinha sido apenas sobre dinheiro ou desconfiança. Tinha sido sobre meu próprio medo de envelhecer, de me tornar um peso, de não ser amada incondicionalmente. A terapia me ajudou a entender que esses medos eram meus, não reflexo de nada que Cecília tivesse feito. Com parte da herança, comprei um apartamento novo, menor e mais moderno que o anterior, em um bairro tranquilo. Decorei do meu jeito. Criei um espaço que era verdadeiramente meu. Aprendi a valorizar minha independência sem ter medo dela, mas também aprendi a pedir ajuda quando precisava e a aceitar ajuda sem vergonha. Cecília me ajudou a escolher os móveis. Fernando instalou as cortinas e eu os convidei para jantar toda sexta-feira. Um ritual que todos nós passamos a valorizar. Com o resto da herança, fiz investimentos seguros que me garantiriam uma aposentadoria confortável. Também comecei a fazer doações regulares para instituições de caridade, especialmente aquelas que cuidavam de idosos abandonados, uma causa que agora tinha um significado especial para mim. Mas a maior parte do dinheiro ficou guardada e investida, não por avareza, mas por prudência. Eu havia aprendido da forma mais dolorosa possível que dinheiro sem amor não vale nada, mas também que ser financeiramente responsável era importante. A cirurgia durou 4 horas. Quando o Dr. Moreira finalmente saiu da sala cirúrgica e nos disse que tudo havia corrido perfeitamente, Fernando e eu nos abraçamos, chorando de alívio. "Ela vai acordar daqui a algumas horas. Podem vê-la brevemente antes de levarem para o quarto." O médico explicou com um sorriso tranquilizador. Quando finalmente pudemos ver Cecília, ainda sonolenta da anestesia, senti meu coração transbordar. Segurei sua mão com cuidado e ela apertou meus dedos levemente. "Mãe," ela murmurou, os olhos ainda fechados. "Estou aqui, filha. Está tudo bem. A cirurgia foi um sucesso." Um pequeno sorriso apareceu nos lábios dela antes de voltar a dormir. Nas semanas seguintes, acompanhei a recuperação de Cecília de perto, mas sem ser invasiva. Levava marmitas saudáveis 2 vezes por semana. Ajudava Fernando com algumas tarefas da casa quando ele precisava, mas sempre respeitando os limites e a independência deles. 1 mês após a cirurgia, Cecília já estava fazendo fisioterapia e os resultados eram animadores. Ela estava sem dor pela primeira vez em anos, e ver o sorriso genuíno no rosto dela valia mais do que todos os 5 milhões que eu havia herdado. Numa sexta-feira à noite, durante nosso jantar semanal, Cecília levantou sua taça de suco. "Mãe, Fernando, quero fazer um brinde." Levantamos nossas taças também. Aos recomeços, às segundas chances, e ao amor que supera os erros. Ela olhou diretamente para mim. "Mãe,
O que você fez foi errado. Mas o que você está fazendo agora, a forma como está trabalhando em si mesma, a forma como está respeitando nossos limites, a forma como está sendo presente sem ser invasiva, isso mostra que você aprendeu. E eu te admiro por isso. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Cecília, eu aprendi a lição mais importante da minha vida através do meu próprio erro. Aprendi que o verdadeiro amor não precisa ser testado. Ele precisa ser valorizado, nutrido, correspondido com honestidade e respeito. Fernando também ergueu sua taça. A família, com todos os seus defeitos, seus erros, suas imperfeições, mas acima de tudo, com seu amor. Brindamos ali, os três juntos, e pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. Naquela noite, voltando para meu apartamento sozinha, olhei para o céu estrelado e pensei no tio Armando. Ele me deixou 5 milhões de reais, achando que estava me dando segurança financeira. Mas o que ele realmente me deu foi uma lição sobre o que realmente importa na vida. Dinheiro pode comprar conforto, mas não compra amor. Pode pagar cirurgias, mas não cura feridas emocionais. Pode quitar dívidas, mas não reconstrói confiança quebrada. O que reconstrói confiança é tempo, esforço, humildade e a disposição de admitir erros e trabalhar para consertá-los. É mostrar através de ações, não apenas palavras, que você aprendeu. É respeitar limites e valorizar o amor que tem. Hoje, 3 meses depois daquela confissão dolorosa, posso dizer que meu relacionamento com Cecília está mais forte do que nunca. Não porque meu teste provou alguma coisa, mas porque a forma como lidamos com a crise nos forçou a ter conversas honestas e estabelecer bases mais sólidas. E se eu pudesse voltar no tempo, nunca teria feito aquele teste. Teria simplesmente abraçado minha filha, contado sobre a herança e confiado no amor que ela sempre me demonstrou. Mas já que não posso voltar no tempo, faço o que posso. Vivo cada dia honrando a segunda chance que ela me deu. E agradeço todos os dias por ter uma filha cujo amor foi forte.